Hoje nós vamos continuar a escola clássica da economia. Vai ser a nossa quarta aula sobre teoria econômica ou evolução do pensamento econômico, e hoje nós vamos abordar as teorias de David Ricardo. Notem pela data que David Ricardo ele viveu de 1772 a 1823, então ele é um pouco posterior a Adam Smith. Tem duas principais teorias de David Ricardo que nós temos que destacar aqui. A primeira teoria é a teoria dos rendimentos decrescentes. David Ricardo ele vai ser um ferrenho estudioso da questão agrícola na economia. E essa teoria dos rendimentos decrescentes ele aplicou lá na agricultura. Hoje na economia essa teoria é aplicada em outras áreas, mas aí é uma aplicação que surgiu posteriormente a David Ricardo. Porque David Ricardo usou essa teoria para explicar a questão do rendimento decrescente na agricultura. E o que ele dizia em relação a essa teoria do rendimento decrescente na agricultura? Vamos pensar aqui. Segundo ele, o crescimento populacional resultava no uso de terras menos férteis pelos agricultores. Essas terras precisavam de mais investimento e trabalho humano, o que resultava em aumento no preço dos alimentos e aumento no custo de vida dos trabalhadores. Vamos imaginar o seguinte: pensa numa cidade pequenininha no interior que está sendo colonizada, que está sendo criada. As terras mais férteis, as melhores terras, são ocupadas ali pelos moradores para a produção agrícola, ok? As primeiras terras ocupadas são as terras mais férteis. Mas digamos que agora a cidade aumentou. Se a cidade aumentou, ela vai precisar agora de ocupar mais terras para produzir mais alimentos, produzir mais couro, produzir mais madeira para a cidade. Então agora vai ocupar terras menos férteis. É o que a gente vai chamando de expansão agrícola. Expansão ali do limite agrícola, tá? Então quanto mais a população de uma cidade, de um país vai crescendo, mais os agricultores vão ocupando terras menos férteis. E essa terra menos fértil, o que acontece com ela? Ela precisa de insumo, ela precisa de fertilizante, ela precisa de mais máquina agrícola, ela precisa de mais trabalhadores. Em suma, essa terra precisa de mais trabalho e de mais capital. Então essa terra ela tem um custo maior de produção do que as terras que foram ocupadas primeiro, as terras mais férteis. Então quanto mais terras menos férteis forem ocupadas, maior será o custo de produção. E o produtor lá da primeira terra, ele não vai vender mais barato porque ele produz mais barato. Ele vai vender o mesmo preço da terra menos fértil ocupada. Isso significa que quem vai determinar o preço de um alimento vai ser sempre a qualidade da última terra ocupada. Ou seja, quanto mais a terra for ocupada em espaços menos férteis, mais caro fica a alimentação. Então, o produtor agrícola, que é o capitalista, se ele não for o dono da terra, ele vai pagar um aluguel mais caro, ele vai gastar muito, e o trabalhador agora vai ter um custo de vida mais alto. Por quê? Porque simplesmente o alimento é mais caro. E o alimento, David Ricardo já reconhecia isso, era o que mais pesava no custo de vida do trabalhador. Então, quanto mais terras menos férteis foram ocupadas, mais o trabalhador vai ter um peso maior ali quando ele receber o seu salário. Então, a pressão agrícola, segundo ele, não era benéfica para a população. E aqui é um ponto interessante que nós vamos fazer aqui uma observação. Dos três economistas principais da escola clássica, Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, apenas Adam Smith defendia que o aumento populacional era benéfico para a economia. Por quê? Porque segundo Adam Smith, quando a população ela tinha um crescimento baixo, a oferta de trabalho era pequena e as empresas tinham uma concorrência pela mão de obra, o que diminuía o lucro das empresas. Notem que Adam Smith está olhando pela perspectiva do ponto de vista das empresas. Já David Ricardo fala que quando a população cresce, ela pressiona o uso de terras menos férteis, isso diminui o lucro do capitalista na agricultura
e aumenta o custo de vida do trabalhador porque o alimento fica mais caro. Olha só como ele exemplifica aqui, ó. É bem simples. Imaginamos uma cidade e essa cidade só produz trigo aqui na terra A, que é uma terra de alta qualidade, que precisa de poucos insumos, produz muito bem, precisa de poucos trabalhadores, ou seja, é uma terra fácil de produzir. Agora imaginemos que essa cidade cresceu e pressionou o uso de mais terras, agora uma terra B, que é uma terra de menor qualidade. Essa terra de menor qualidade vai precisar de mais insumos, mais máquinas, mais trabalhador, e isso aumenta o custo de produção do capitalista na agricultura. Esse aumento a mais, ele é repassado para o trabalhador, uma parte, e uma parte fica com o capitalista que produziu. De certa forma, o único que ganha aqui é o dono da terra. Se o capitalista não for o dono da terra, ele está perdendo aqui. E o custo de vida do trabalhador fica mais caro porque o alimento fica mais caro. Agora aqui, ele está mostrando um país ou cidade onde ele já está usando uma terra de qualidade D, ou seja, uma qualidade bem menor. Notem, o custo de produção é bem maior. Agora, para produzir 1 tonelada de trigo, olha o custo que ele tem. Isso significa que os alimentos vão ficar mais caros e o custo para se produzir aqui vai ficar bem mais caro também. Se o capitalista não for o dono da terra, ele vai ter que pagar esse valor a mais aqui na terra. Ou seja, porque a terra A, B e C, elas vão ficando com um valor, tanto de venda quanto de aluguel, mais caro. Ou seja, para você arrendar a terra A, B ou C, você vai pagar um valor mais caro porque elas se valorizaram, porque a terra D agora está sendo ocupada. Em suma, podemos dizer que a teoria do rendimento decrescente diz o seguinte: quanto maior for o crescimento populacional, maior é a pressão pelo uso de terras menos férteis. Isso aumenta o custo de produção dos alimentos e encarece o custo de vida da população. Ou seja, o trabalhador vai gastar mais para consumir a cesta básica da alimentação. Aí aqui, só para confirmar, esses aumentos no custo de vida também diminuem o lucro do capitalista, se ele não for o dono da terra. Se ele for o dono da terra, obviamente não tem muito, tem um menor impacto para ele. Agora, quais eram as soluções segundo David Ricardo? Incentivar o livre comércio e o controle populacional. Vamos focar aqui nesse primeiro. O que é o livre comércio? Existe duas formas de um país operar quando ele está fazendo transações com outros países, ou seja, no comércio mundial, tá? No comércio internacional. Ou ele pratica o protecionismo, ou ele pratica o livre comércio. O que é o livre comércio? Livre comércio não vamos ter nenhum tipo de restrição, nem a importação, nem a exportação. Então, nada de tarifa, nada de restrições fitossanitárias, ou seja, o comércio, tanto a exportação quanto a importação, é livre naquele país. É isso que nós chamamos de livre comércio. E o protecionismo é quando você protege os seus produtores internos, as suas empresas internas, e você coloca taxas de importação ou exportação. É mais comum para importação, tá? Coloca ali tarifas a mais, cotas de importação, barreiras fitossanitárias, ou seja, você dificulta a entrada de um produto estrangeiro para proteger a empresa nacional. Isso nós chamamos de protecionismo. Atualmente, os Estados Unidos eles usam, no governo do Donald Trump, ele deixou bem claro isso no programa de governo dele, que ele iria usar as medidas econômicas protecionistas. E por incrível que pareça, quem usa hoje muito o livre comércio é a China, que pratica hoje livre comércio porque ela tem uma vantagem muito grande na sua produção, que ela tem muita tecnologia e muita mão de obra disponível. Para nós falarmos agora de uma outra teoria de David Ricardo, nós vamos ter que primeiro voltar um pouquinho lá em Adam Smith.
Teoria da vantagem absoluta de Adam Smith. Adam Smith vai criar a teoria da vantagem absoluta e David Ricardo vai criar a teoria da vantagem relativa. O que essas duas teorias buscam explicar? Elas buscam explicar por que os países comercializam com outros países, ou seja, por que existe o comércio mundial. Então, a teoria da vantagem absoluta e da vantagem relativa visam explicar o porquê que os países transacionam entre si. Para Adam Smith, um país ele realiza comércio com outro porque ele é melhor na produção de um produto do que o outro país é naquele produto. Ou seja, ele tem uma vantagem na produção de um produto. Tá? Então ele produz mais eficiente o produto A, vende o produto A e compra o produto B que ele é menos eficiente. Ok? Vamos imaginar aqui, por exemplo, os Estados Unidos. Ele é eficiente na produção de carro, então ele vende carro para os outros países e ele compra carne dos outros países que ele não é tão eficiente na produção assim. Vamos imaginar que seja isso. Então, para Adam Smith, o comércio internacional só ocorre quando os países têm vantagem na produção de um produto e não são tão vantajosos, tão eficientes quando produzem outros produtos. Olha um exemplo aqui. Aqui é um exemplo superficial, tá, gente? É até ao contrário, se a gente fosse imaginar que seria a Inglaterra, tem que ver a questão aqui da produção, a gente não sabe, são fatores imaginários que nós estamos fazendo aqui, é só uma questão didática. Então vamos imaginar aqui o seguinte, digamos que, olha só, por exemplo, estamos imaginando aqui, tá? Aqui entra a teoria do valor-trabalho. O que é a teoria do valor-trabalho? Tanto Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e depois também Karl Marx, eles vão dizer que toda mercadoria pode ser medida pelo trabalho que foi usado para realizar aquela mercadoria. E como se mede o trabalho? Você se mede o trabalho em horas, ou seja, quantas horas de trabalho você gasta para produzir cada produto. Então aqui nós estamos falando de 50 horas de trabalho, 90 horas de trabalho, 100 horas de trabalho e 20 horas de trabalho. Significa que a Inglaterra gasta 50 horas de trabalho para produzir um tecido, uma unidade de tecido. Significa que Portugal gasta 100 horas para produzir uma unidade de tecido. Notem que a Inglaterra produz com muito menos trabalho uma unidade de tecido, então ela tem uma vantagem absoluta em relação à produção de tecido. Quando nós vamos tratar do vinho, notem que a Inglaterra gasta 90 horas para produzir uma unidade de vinho, enquanto Portugal gasta 20 horas para produzir uma unidade de vinho. Nesse caso, nós dizemos que Portugal é mais eficiente na produção de vinho, logo ela tem uma vantagem absoluta na produção de vinho. Adam Smith vai usar isso aqui para explicar o porquê que o comércio internacional e o livre comércio internacional, sem barreiras, ele é vantajoso para todos os países. A Inglaterra vai produzir somente tecido e Portugal vai produzir somente vinho. Cada um vai produzir aquilo que ele tem mais eficiência. A Inglaterra vai vender o tecido que sobrou para Portugal e Portugal vai vender o vinho que sobrou para a Inglaterra. Cada um vai se especializar naquilo que ele é bom. Na Inglaterra, produção de tecido, em Portugal, produção de vinho. Mas aí, nós podemos pensar o seguinte. Mas aí David Ricardo teve a seguinte questão. E se um país for mais eficiente que o outro em tudo? Não vai ter comércio internacional? Não, vai ter, porque esse país vai usar a questão da vantagem relativa. Notem que aqui Portugal produz em menos tempo tanto tecido quanto vinho. Mas no vinho, Portugal é mais eficiente, gasta menos horas do que ele gasta para produzir tecido. Então Portugal vai vender o quê? Vai vender o vinho, onde ele é mais eficiente. Então mesmo que um país seja bom em tudo, ele vai produzir aquilo que ele tem vantagem relativa, ou seja, aquilo que ele produz da melhor forma possível. Pessoal, essas são as principais teorias de David Ricardo. Se ficarem com dúvida, podem deixar no comentário que eu respondo na próxima aula.
Espero que vocês tenham gostado. Em breve colocaremos a aula sobre Thomas Malthus. Até mais!